Fala pessoal, tranquilo? Junho, que tinha tudo para ser um mês bem parado, acabou se mostrando uma excelente oportunidade para que eu pudesse fazer alguns pequenos remanejamentos em relação à nossa estratégia. Nada fugindo muito do jeito Barsi de investir, mas sim, eu vou te provar que é possível você encontrar bons movimentos até mesmo no mercado em alta. Me acompanha até o final que vários outros insights serão discutidos e você vai entender o que a gente tem feito aqui com as nossas ações. Começando com os proventos, e a gente consegue todas essas informações atualizadas pela plataforma do AGF, nós tivemos aí quase R$ 3.000 de dividendos. Uma bela renda passiva. Na verdade, 100% desse valor vai ser reaportado. Dito isso, o grande responsável é o Banco do Brasil, que passou aí 1.600 lá no dia 12, mais 370 também no dia 12, e eu vou receber mais 836 no finalzinho do mês, dia 30, para já começar já julho com uma graninha no bolso, para a gente poder aportar. E o Bradesco deu aquele bom e velho seu pingado, mas foi o último que eu vou receber. Vocês vão entender. Na minha carteira, que é a carteira também pública aqui do canal, nós temos Banco do Brasil com a grande porcentagem aqui, TRPL, Taesa, duas grandes transmissoras, Klabin e Semin, que foi a minha mais recente aquisição na carteira. Vibra, Bradesco e IRB foram grandes aprendizados. É basicamente isso. E para quem falava que quando o mercado está em alta não tem o que fazer, sim, fica aqui a nossa primeira discussão. Você consegue se desfazer de algumas posições sem que você tenha prejuízo daquelas tomadas de decisão erradas. Ou seja, depois de várias revisões sobre Bradesco, eu vou deixar aqui para vocês poderem acompanhar uma comparação dos bancões, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Itaú, o porquê que eu quero me desfazer dessas ações e por que eu consegui realizar esse movimento com essa alta do dia de hoje aos R$ 15 de BBDC3. Muita gente pode pensar, poxa, mão de alface, fica mudando de muito ativo, ou não sabe o que quer e etc. Na minha humilde opinião, eu estou aprendendo. E depois que você reavalia as suas decisões, eu percebi que realmente não é um ativo que vai combinar com o meu futuro. Portanto, eu vou tirar ele da carteira. Vibra é um caso um pouco mais específico, mas na mesma toada, eu estou deixando ali quieto, até porque eu ainda estou com um pequeno prejuízo. Vamos então fazer uma pequena avaliação de qual que é a percepção atual de cada um desses 5 ativos. Bom, Banco do Brasil, até onde a gente sabe, apresentou o melhor resultado entre os bancões e eu estou falando do primeiro trimestre de 2023. Pegando o seu PVP hoje, a gente chega em 59,16 mais ou menos, que é o valor patrimonial, e a cotação do dia 21/6, nós estávamos ali por volta de R$ 50,33, ainda mostrando-se bem descontado, mas eu quero aguardar os próximos resultados, até porque nesse vídeo aqui que a gente faz uma breve interpretação sobre o último balanço, a própria diretoria da empresa fala que os resultados eles tendem a ter um desempenho um pouquinho inferior. Vários argumentos, mas eu gosto muito quando a diretoria já antecipa esse tipo de informação. Prefiro aguardar, estou bem satisfeito com as minhas 3.000 ações, agora não tem muito mais o que ser feito. Quando a gente pensa aqui nas transmissoras, eu queria só trazer esse pequeno insight. Nós temos avaliações também particulares em cada uma delas em relação ao primeiro trimestre de 23, e eu vou deixar aqui em sequência os dois cards, Taesa e depois TRPL, para que vocês possam também acessar. Mas olha só essa informação. Os leilões de 2023, eles vão chegar ali a um valor muito próximo de 50 bilhões de reais. Muita gente não entende qual que é a magnitude desse valor. Então eu vou trazer um pequeno histórico. 2022, ano passado, nós tivemos 18 bi. 2021, 4. 2020, 7. 2019, 4. Muito pouquinho, né? 2018, 19 bilhões. Se você somar todos esses leilões, todos esses lotes que foram arrematados, em sua grande parte, você vai perceber que o valor gira em torno de 50 bi. Então estamos falando de 6 anos de investimentos sendo leiloados em apenas um ano. Isso é muita coisa. É um outro patamar de discussão. E uma pequena curiosidade aqui, no nosso segundo leilão, nós teremos um lote, que vai ser o lote 1, somente ele
terá um investimento próximo ali de 16 bilhões. Ou seja, todo o investimento feito no ano passado vai ser muito próximo de apenas um lote que será leiloado aí nesse segundo semestre de 2023. Ele seria correspondente, por exemplo, a 2019, 2020 e 2021, em apenas um lote. Então, é uma outra conversa. Eu, como não sei como é que essas empresas elas vão se comportar, essas duas gigantes que eu tenho na minha carteira, eu também prefiro aguardar o resultado para depois, com dados mais atualizados, poder tomar alguma decisão. Algumas pessoas falam, pô Bruno, esses ativos podem disparar. Sim, podem. E aí? Não tem problema. Mas eu não quero ficar pagando para ver. Prefiro aguardar, ter um pouquinho mais de conservadorismo para poder enxergar se isso aí pode comprometer ou não o dividendo no curto prazo, ou se as empresas vão conseguir realmente abraçar todos esses empreendimentos para chegar lá na frente depois e falar assim, putz, a situação está ficando muito apertada, a gente vai ter que abrir mão de algum lote que a gente arrematou. Isso ainda não aconteceu com o TRPL, por exemplo, mas pode acontecer, não queremos, claro. Mas outras empresas já tomaram essa decisão no passado e aí as gigantes Taesa e ISA-CTEP já conseguiram até abocanhar esses lotes releiloados, digamos assim. Então eu prefiro esperar aí para ver o que vai acontecer. Em relação à CSN, eu estou andando com os meus estudos. Atualmente eu tenho lido o How Asia Works. É um livro que fala um pouquinho sobre a dinâmica da China, um pouquinho mais em relação ao que ela faz, o que ela pretende fazer, como que ela se comunica. Todas essas informações são importantes, ainda mais quando a gente tem uma empresa como CSN Mineração altamente exposta a esse país. Lembrando que eu vou deixar aqui para vocês a análise mais recente de Semin 3, em que a gente mostra ali com muita calma e também com muita elegância que a grande demanda mundial hoje, mais de 70% vem da China. Eu estou falando da demanda de ferro. Portanto, também prefiro aguardar os resultados e depois tomar alguma decisão. E aí sim, a gente chega finalmente na nossa Klabin. Vamos falar aqui 4 argumentos que me fizeram então aportar mesmo num preço em que eu estava julgando até há poucos dias acima daquilo que deveria ser pago. Primeiro argumento, e ele tem que ser sempre muito bem informado para vocês, fiquem atentos em relação aos seus resultados. Toda empresa que você tem na carteira é quase que uma responsabilidade sua enxergar se aquele desempenho está em linha ou não com as suas expectativas. Porque se alguma coisa estiver acontecendo, cabe você entrar em contato com a RI, cabe você tentar entender qual que está sendo o motivo da dissonância entre aquilo que você esperava e aquilo que está sendo realizado. Será que foi uma falta de estudo da sua parte? Será que foi uma incompetência da empresa? Será que foi alguma questão mais conjuntural que acabou afetando todas as empresas do setor? Enfim, fique sempre ciente desses dados, ok? Só para a gente revisar aqui os destaques, a receita teve um crescimento de 9%, o fluxo de caixa livre, que é um dos principais indicadores que eu enxergo na Klabin, está muito bem, obrigado. O ROIC acima de 19%, 19,4%, está maravilhoso. E aqui um ponto de atenção que muita gente acabou deixando passar despercebido. A alavancagem está em 2,6 vezes. Algumas pessoas que não conhecem muito bem o modelo de negócio podem acabar pensando assim, putz, eu não gosto de empresa alavancada, então eu fico de fora. Calma, calma. Antes de você tentar generalizar esse tipo de informação, tenta entender onde que ela atua e como ela atua e por que ela atua dessa maneira. Vamos para o outro slide que você vai entender um pouco mais de detalhe. E esse acaba sendo o segundo motivo, tá? Que eu coloquei como atenção aqui para vocês, é que Klabin, historicamente, desde 2015, nunca ficou com uma alavancagem tão baixa. Já chegou ali na casa das suas 6 vezes, no Puma 2 chegou em 4 vezes, isso chama atenção sem dúvida nenhuma, mas hoje ela está em 2,6 vezes. Parando para pensar, você fala, bom, peraí, já esteve muito mal, hoje está bem, mas ainda está muito acima daquilo que eu gostaria. Mas será que a empresa quer ficar com uma alavancagem abaixo de 2,6 vezes? E aí foi o momento em que eu resolvi ler a política de endividamento financeiro. É um arquivo extremamente pequeno, altamente acessível lá no site do RI. E eles dispõem ali o target, qual que é o alvo de alavancagem. Quando eles estiverem fora de ciclo de investimento, como nós estamos agora chegando, né? Finalmente, Puma 2 está acabando, eles querem ficar com uma alavancagem de 2,5 até 3,5 vezes. Então, não espere uma alavancagem mais baixa.
eles já estão no limite inferior. E quando eles buscam ali um ciclo de investimento, querem ficar no máximo em 4,5 vezes. Uma prova dessa eficiência foi justamente aqui em Puma 2, em que eles chegaram no máximo a 4 vezes. Só para a gente mostrar aqui onde está esse documento e como é que eles falam isso aí, a companhia terá como objetivo manter uma dívida líquida sobre o EBITDA ajustado 2,5 a 3,5 vezes. Acabou, você tem acesso a esse documento. Então eu fico pensando, bom, é uma empresa que tem um caráter industrial muito forte e, portanto, ela precisa saber muito bem aonde ela vai colocar os seus investimentos. Capital intensivo, maravilha. Agora pensa comigo, se você tem um momento em que a alavancagem está chegando na sua mínima histórica e também o mínimo do seu alvo, se você enxerga que o projeto Puma 2 já está praticamente pronto, pelo menos na parte de desembolso, e isso é verdade, agora chegou o momento de coletar os seus frutos. E nós temos aí para o médio e longo prazo, provavelmente uma redução da taxa de juros, aonde é que essa empresa vai colocar o dinheiro que vai sobrar? Provavelmente vai fazer um programa de recompras ou talvez até uma distribuição de dividendos. E por que eu estou falando isso? Como a conta tem que ser muito bem calculada, quando você tem um excesso, quando você tem um excedente de resultado, você acaba tendo como uma das principais opções distribuir para os seus acionistas. Não que eu esteja contando com essa distribuição extra, porque não faz parte até da empresa, mas ela está extremamente saudável. Ela já passou pelo momento de, digamos assim, risco, que foi o momento em que ela desembolsou para a Puma 2, e agora ela está numa fase mais de colheita. E isso traz muita tranquilidade e a alavancagem já está baixa. E Puma 2 nem está em pleno funcionamento, né? É importante a gente ficar ciente desses movimentos, porque eles são muito óbvios. Mas muitas vezes você não vai enxergar isso aí fazendo aquela leitura rápida de portais de notícia. Sempre corram atrás das informações, principalmente nas fontes seguras. Tranquilo? Portanto, com esse argumento, eu tenho boas perspectivas para a gente no futuro de curto, médio e longo prazo. O terceiro motivo, ele está em linha com o que eu estou falando com vocês sobre esse momento de sol para a Klabin, que é o seguinte: no dia 2 de junho foi anunciado em que a empresa ela antecipou o pagamento dos seus bonds. Ela fez aqui um resgate antecipado do montante que deveria ser pago até 16 de julho de 2024. Olha só a situação. Eles têm uma dívida que foi emitida e essa dívida ela seria paga até o finalzinho do meio do ano que vem. Ótimo. Já enxergando um cenário saudável financeiramente falando, o que eles fizeram? Acionaram um dispositivo desses bonds. Vamos entender aqui dessas debentures, tá? É uma forma equivalente aí de falar, mesmo que nós tenhamos aí algumas pequenas diferenças. E eles anteciparam todo esse pagamento, sem que isso comprometesse a empresa. Maravilha, né? Se você consegue pagar antes daquilo que foi programado, significa que você conseguiu melhorar os seus resultados. Um outro dado também muito importante aqui, que foi divulgado no dia 9, 7 dias depois, é que eles anunciaram a partida da máquina de papel cartão, a MP28. Ou seja, daqui para frente, desde o dia 9 de junho, Klabin, tecnicamente falando, já vai começar a colher resultados no seu EBITDA. Percebeu o que eu estou falando? E fechando aqui com o quarto argumento, é o seguinte: nós já tivemos então o primeiro trimestre finalizado, em que foi distribuído ali 35 centavos por unit, certo? Ótimo. Eu não consigo enxergar, pelo menos para o restante desse ano, algum motivo que faça com que esse valor seja menor. A gente pode ter ali uma alteração, um pequeno arrefecimento do nosso mercado nacional, uma diminuição talvez por conta do dólar sendo depreciado em relação ao real, pensando nas exportações. Ok, mas em termos operacionais, a empresa vai muito bem, obrigado. Em termos financeiros, também. Eu acabei de mostrar para vocês vários argumentos. Então eu coloquei como valor mínimo para os próximos trimestres 35 centavos. Quando você multiplica isso, 35 vezes 4, dá 1,40 e faz a divisão por 6%, a gente chega num preço teto para este ano de R$ 23,33. Esse valor ele é um pouco diferente daqueles que eu apresentei nos outros vídeos de Klabin, que eu vou inclusive deixar aqui para vocês a minha última análise em relação à empresa. Mas entendam, eu estou respeitando a filosofia do jeito Barsi de investir, considerando 6%. E daqui para frente,
mantida todas as outras variáveis relativamente estáveis, nós temos só um aumento de EBITDA, nós temos só uma estrutura de capital mais bem alocada. E eu enxergo que isso tende a trazer para a gente uma grande oportunidade de dividendos, ou se não, até um crescimento aí, uma valorização dessas ações. Eu não quero esperar que a Klabin fique mais cara. Então eu vou começar a comprar cada vez mais, respeitando mais ou menos ali um preço de R$ 23,00 baixo. A partir desse valor eu faço pequenas compras. Caindo cada vez mais, eu aumento o meu aporte. É basicamente isso. E lembrando, tá? Nada no Vida de Acionista, em nenhum momento vai ser sugestão, vai ser alguma indicação de compra, de venda ou de manutenção de ativo. Eu só estou trazendo o meu racional, não quero saber muito se isso vai te convencer ou não, até porque esse não é o nosso propósito. Eu só quero trazer os meus argumentos para que vocês pensem um pouquinho, reflitam um pouco para ver se faz sentido ou não. Combinado? E para fechar, muita gente faz essa pergunta: Bruno, o que você está comprando, o que você está vendendo e tudo mais. Vou só para dividir com vocês as informações. No dia 21/6, quem faz parte lá do nosso grupo do WhatsApp ficou sabendo em tempo real essas nossas operações que foram executadas. Eu acabei comprando 100 ações a R$ 22,50 e 100 ações a R$ 22,80. Sim, totalizou mais de R$ 4.500, ou seja, pelo menos todos os dividendos que eu recebi de Banco do Brasil, eu já reinvesti, eu já aloquei em Klabin. E coloquei até um pouquinho mais do meu próprio bolso. Ainda não fiz o aporte do mês, provavelmente devo fazer, ninguém sabe o dia de amanhã, mas caso isso aconteça, com certeza vocês serão avisados. E aí um grande extra que a gente tem para trazer para vocês é que finalmente, depois de vários meses aguardando, eu consegui me desfazer de BBDC3 ao preço de R$ 15,00. Foi maravilhoso, eu fiquei bem satisfeito. Lembrando que nós temos, pelo menos na perspectiva aqui do Vida de Acionista, que o custo do investidor é igual ao custo psicológico mais o custo financeiro. Eu nunca vi isso aí em livro nenhum, tá? Posso estar até viajando, algumas pessoas podem achar que não tem muito valor isso aqui, mas para mim faz muito sentido. Qual que é o real custo que você paga, tá? Que é o custo do investidor. É aquele custo psicológico. Putz, não devia ter comprado, ou devia ter comprado mais, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, fiquei desapontado com alguns resultados, eu enxergo que a minha maturidade em relação ao entendimento da empresa mudou, e por aí vai. Então isso aqui ele é muito subjetivo, ele é particular. E no caso de Bradesco, estava extremamente oneroso para mim, não estava bacana mesmo. E aí o custo financeiro, que é o preço em tela. Basicamente, eu consegui sair com um pequeno lucro. Na realidade aqui essa operação que foi muito grande, né, de aproximadamente aí R$ 15.000, eu acabei lucrando um pouco mais de R$ 100. Do ponto de vista financeiro não valeu a pena, mas do ponto de vista psicológico valeu muito. Eu até comprei uma pizza com essa pequena vantagem que eu tive financeira aí para comemorar isso. Lembrem-se, a gente precisa sempre ter tranquilidade, segurança e também dentro de alguns valores para que a gente não pague muito caro. Esse é o fundamental. Mantenham com essa estratégia, até porque isso dá certo há mais de 50 anos. O jeito Barsi de investir não é um curso qualquer, é uma filosofia de investimento. Bom, em suma, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se tiver algum comentário, alguma crítica, deixa aqui no comentário. Algum outro tipo de vídeo que você gostaria que a gente fizesse aqui também pode deixar ali nos nossos comentários, ou pode conversar diretamente comigo ou com o Mike lá no nosso grupo do WhatsApp. Tudo bem? Não esqueçam sempre de se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando aí a 8.000 inscritos. É uma marca inédita para a gente está bastante ansioso com isso. E para que você possa nos ajudar também, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like. Combinado? Então é isso e até o próximo vídeo.